Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais uma edição do nosso Café PT, onde vamos receber Weibe Tapeba, que é secretário da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, onde vamos conversar sobre novas ações do governo Lula para o povo indígena. Então, olha só, pega já o seu, a sua xícara, o seu cafezinho, porque a nossa conversa hoje é quente, igual o café que você acabou de passar na sua casa. Vem comigo, porque agora começa mais uma edição do nosso Café PT. E nós já estamos aqui com Weibe Tapeba. Muito obrigada pela sua participação. Weibe, que é secretário da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Obrigada por falar conosco. É muito importante a sua presença aqui, o seu espaço no nosso Café PT. Para nós é uma alegria estar presente aqui mais uma vez nesse programa, para a gente poder conversar um pouco sobre uma política tão importante para os povos indígenas, que é a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, a nossa PENASP. Com certeza. A gente já começa falando que a secretaria ela é muito importante, e ela é responsável por coordenar e executar também o Plano Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Então, eu queria que o senhor explicasse para mim, claro, para o pessoal de casa, como é que funciona tudo isso, quais são as principais ações da secretaria e também da Política Nacional. Bom, hoje nós temos no Brasil mais de 300 povos indígenas, falantes de mais de 270 línguas, uma população de 1.600.000 pessoas, e o Ministério da Saúde, por meio da CESAI, ele é responsável pelo planejamento, pela coordenação e pela execução dessa importante política pública junto aos territórios. Temos uma política que é territorializada, então a CESAI ela mantém unidades centralizadas por meio dos seus 34 distritos sanitários especiais indígenas, que faz por onde essa política acontecer. É uma política que envolve desde a contratação da força de trabalho, são cerca de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras da saúde indígena atuando nos territórios indígenas do Brasil. Atuamos também na área do saneamento básico, da infraestrutura de construção da unidade de saúde, da formação, da educação em saúde e muitas outras áreas, o custeio dos DICEs. Então, nós consideramos que a CESAI ela acaba se materializando como sendo a presença do Estado brasileiro nesses territórios indígenas do Brasil. Perfeito. Agora, secretário, a gente observou que no governo, Lula, são várias ações sendo criadas, então, pelo povo indígena. Realmente estava carente, estava precisando, e a gente viu principalmente isso no governo, ex-governo Jair Bolsonaro, onde o povo Yanomami foi completamente ali negligenciado, houve praticamente quase ali um genocídio. Então a gente teve com isso a criação do Centro de Referência em Saúde Indígena. O senhor disse que está funcionando desde o último sábado. Como que vocês receberam então essa mudança, essa conquista? Como é que vocês celebram essa novidade que já estava ali, já era um pedido antigo, já era uma mudança, um ganho muito necessário? Bom, com certeza. Nós chegamos lá em janeiro de 2023, um cenário de guerra. Esse local que nós implantamos, o Centro de Referência de Saúde Yanomami, lá na região de Surucucu, na maior terra indígena do Brasil, que é a terra indígena Yanomami, que tem quase 10 milhões de hectares, 384 comunidades, uma população indígena de 33 mil pessoas, um território que foi invadido por mais de 20 mil garimpeiros. E ali em Surucucu, onde nós instalamos o Centro de Referência em Saúde Indígena Yanomami, era o epicentro dessa emergência, que eu considero um projeto de genocídio que estava em curso. De fato, o governo Bolsonaro ela acabou precarizando a própria estrutura da CESAI, dos seus DICEs. Tanto é que há algo muito material. No ano de 2022, a PILO ela previa um corte de 59% do orçamento da saúde indígena. Essa política que tem, no nosso governo, a gente tem feito um esforço muito grande de retomar o financiamento, de garantir infraestrutura adequada para o funcionamento dos serviços de saúde indígena, ampliando a nossa força de trabalho. E o centro de referência que nós colocamos para funcionar no último sábado, com a presença do ministro Alexandre Padilha, numa visita técnica, começou a ofertar os primeiros serviços de atenção especializada dentro de uma terra indígena. Então, o que nós fizemos, nós estamos fazendo no território indígena Yanomami, que estava sendo vítima desse projeto de genocídio que estava em curso, é
algo muito inovador e o centro de referência ele é esse primeiro equipamento de saúde funcionando dentro de uma terra indígena que vai ofertar serviço de atenção especializada. O que é que isso significa? Significa que nós iremos tratar muitos agravos de saúde no próprio território. Nós vamos evitar remoções de indígenas para Boa Vista e vamos garantir resolutividade no próprio território indígena. Lembrando que o povo Yanomami é um povo de recente contato e a remoção dos pacientes para Boa Vista acaba também gerando um choque cultural, a barreira de acesso aos serviços prestados também pelo Estado, pelos municípios. Então, nós acreditamos que essa medida vai gerar uma eficiência muito grande na implementação dos serviços de saúde no próprio território. Então, e quais são esses serviços de saúde que serão oferecidos? E a gente tem uma quantidade ali de indígenas que conseguirão ser atendidos. A gente sabe que são 60 comunidades, então, realmente bastante gente. Quais são esses serviços de saúde que a gente vai ter? Nós estamos levando alguns equipamentos portáteis, portanto, alguns exames. Nós vamos melhorar o diagnóstico, nós vamos levar algumas áreas de especialidade, nós vamos ter pediatra funcionando no território, ginecologista funcionando no território, vamos fazer raio-x. Então, a nossa intenção é ter laboratórios funcionando dentro do próprio território para garantir a linha do cuidado integral. Nossa intenção é garantir resolutividade no território, evitar que esses indígenas sejam removidos. Preciso lembrar que o território indígena Yanomami, embora seja um território que mantém, de fato, uma preservação ambiental que é muito importante para o Brasil, mas nós estamos num cenário de muita dificuldade logística. O acesso ao território Yanomami ele se dá 98% pelo modal aéreo. Portanto, para eu entrar com equipamentos, com insumos, com equipes de saúde, eu faço isso pelo modal aéreo, e para eu retirar pacientes também eu faço isso por meio de helicópteros, por meio de avião. Então isso encarece demais os nossos serviços de saúde, e esse equipamento ele certamente nos dará uma economia orçamentária também para a gente conseguir investir em outras áreas, e o que é principal, manter e cuidar dos Yanomami no próprio território. E é muito importante isso que o senhor destacou dos exames, né? Exames de sangue, raio-x, cuidar realmente para evitar até futuras doenças. Sim, é importante só colocar que a Secretaria de Saúde Indígena, a SESAI, ela é uma das secretarias do Ministério da Saúde, mas ela é a única que ela acaba executando na ponta uma política de Estado. Então, a SESAI não é o Estado, não é o município, é o próprio governo federal que leva a atenção primária à saúde para dentro de um território indígena, e, evidentemente, quando a gente precisa acessar a atenção especializada média e alta complexidade, o indígena precisa se deslocar para fora do território. O centro de referência ele vai para os serviços ofertados, evitar que os indígenas sejam removidos para fora do território. Evidentemente que tem toda uma estratégia, todo um arranjo que está sendo pensado para, de fato, garantir uma eficiência no atendimento. Para aquele indígena que precisar ir para fora do território, nós conseguimos, com a parceria com o Ministério da Educação, o ministro Camilo, com a EBSER, com Arthur Quioro, organizar e criar a primeira unidade hospitalar de retaguarda à saúde dos povos indígenas de Roraima. Esse hospital que tem um investimento de 50 milhões de reais, 100% SUS, ele vai se dedicar exclusivamente ao atendimento à população indígena do estado de Roraima, incluindo o povo Yanomami. E, evidentemente, nós estamos olhando para a CASAI, que é uma casa de saúde indígena, que vai receber esses indígenas que vêm do território, que estão sendo referenciados para a rede hospitalar lá de Boa Vista. Nós também estamos realizando um investimento de 44 milhões de reais. É a maior casal indígena do Brasil. Então, é o equipamento que o presidente Lula visitou no mês de janeiro lá de 2023, e evidentemente que a nossa intenção é garantir que essa casal também gere dignidade para o atendimento da população indígena Yanomami. Perfeito, é muito importante, né, essa inclusão, governo Lula, Ministério da Saúde, todo mundo aí em prol apenas aí de uma iniciativa que é realmente cuidar, era uma demanda muito antiga e muito necessária. O senhor continua aqui comigo, porque a gente vai para o intervalo rapidinho, mas não sai daí que tem muito assunto aqui com o nosso secretário. A gente já volta. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil.
Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no jornal PT Brasil. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Voltamos do nosso intervalo, eu te falei, né, que era bem rapidinho. Conosco continua, então, o secretário da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba. Muito obrigada novamente pela participação do senhor. E a gente já começa, né, retomando aquele assunto antes do nosso intervalo, que são realmente os projetos do governo Lula para a população indígena. Quais outras ações, então, que o nosso presidente vem desenvolvendo a favor, então, não só do povo Yanomami, mas também realmente de todos os indígenas? Bom, tem um compromisso do governo do presidente Lula, do Ministério comandado pelo ministro Padilha, que é de entregar para a população indígena brasileira uma nova política de saúde indígena, que ela seja cada vez mais resolutiva, que envolvam os entes federados, e isso responde, inclusive, à resolução, a primeira resolução na história da Organização Mundial de Saúde, que o Brasil ele liderou um processo lá em maio de 2023, na 76ª Assembleia Mundial de Saúde, realizada lá em Genebra, na Suíça, em que o Brasil propôs uma resolução. Essa resolução ela foi aprovada por unanimidade, ela impõe aos Estados-membros da OMS de realizar os seus planos nacionais de saúde indígena, e como o Brasil já tem uma política, já tem um subsistema estruturado, o nosso compromisso é pela atualização da PENASP. Nós já realizamos 5 seminários regionais, cada seminário envolvendo entre 250 a 300 lideranças indígenas de todo o Brasil, conselheiros e conselheiras, gestores de organizações indígenas, trabalhadores da saúde. Então, um processo participativo. Há um mês nós realizamos uma audiência pública aqui em Brasília e nós estamos num passo muito bem adiantado para que a gente consiga chegar lá ao final de uma pactuação na CIT, a Comissão Intergestora Tripartite, que reúne o CONAS e o CONASEM, os gestores municipais e estaduais de saúde, em que a União ela consiga propor essa minuta de portaria que traz uma política de saúde indígena mais resolutiva. Fora, evidentemente, a atualização da política, que é algo muito grande, nós estamos resolvendo questões que são históricas, como uma necessidade de reestruturação da rede de frio nos territórios indígenas, descentralizando o soro antiofídico. Nós estamos resolvendo um problema que também é histórico, que é o provimento da força de trabalho. Há uma decisão judicial, inclusive, para que a gente pudesse substituir as conveniadas que contratavam nossos trabalhadores pelo concurso público. Infelizmente, o concurso ele não pode acontecer na área finalística, porque a gente geraria desassistência nos territórios, e a Agência de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde, a AGSUS, que é uma agência criada por uma medida provisória do presidente Lula, aprovada no Congresso Nacional, ela nasceu com autorização de atuação nos 3 níveis de atenção à saúde dos povos indígenas, e agora, na semana passada, nós aprovamos o Conselho Deliberativo da AGSUS a migração dos 24 de 6 restantes. A partir do dia 1º de outubro, nós estaremos com 100% dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde indígena já operando junto à AGSUS, que é um serviço social autônomo criado pelo próprio governo para fortalecer o sistema único de saúde. Que notícia boa! E a gente espera, então, que esse quadro de profissionais aumente cada vez mais. E falando sobre saúde, em agosto também, no Dia Internacional dos Povos Indígenas, foi lançado o SAMU Indígena com 14 profissionais, onde nós temos sendo 9 indígenas e 7 profissionais bilíngues falando português e guarani. Então, realmente, essa
junção, né? E qual que é a importância dessa iniciativa? Eu queria que o senhor também falasse quais serviços, né? Onde que o SAMU indígena já está funcionando, em quais partes aí do nosso país? Bom, como eu coloquei inicialmente, a CESAI, ela cuida da atenção primária à saúde indígena, uma responsabilidade direta do governo federal, do Ministério da Saúde. E o que nós estamos fazendo lá com o SAMU indígena, lá em Dourados, na Grande Dourados, ali no estado de Mato Grosso do Sul, um piloto do SAMU indígena, furando a bolha da atenção primária para levar novos serviços para garantir isso, resolutividade e maior responsabilização, inclusive, do governo federal. Então, é uma primeira experiência, a contratação de profissionais de saúde indígena, inclusive consegue transpor barreiras de acesso, especialmente às línguas. Então, a gente contratar indígenas, técnicos de enfermagem, por exemplo, falantes da língua guarani, facilita nesse acesso ao serviço. A nossa intenção é expandir o SAMU a partir do ano que vem. Essas tratativas estão sendo realizadas entre a nossa secretaria e a Secretaria de Atenção Especializada, para além do SAMU. E é importante colocar que a nossa intenção, além da ampliação, é buscar também dar liga ao programa Agora Tem Especialista, que é o principal programa na área da saúde do governo do presidente Lula, do nosso ministério, do ministro Padilha. Foi um programa lançado pelo nosso presidente, que a intenção dele é garantir a redução do tempo de espera, e a saúde indígena acabou ganhando um destaque muito grande desse programa também. Nós já realizamos 2 expedições da saúde em algumas áreas remotas do estado do Amazonas. Estamos realizando uma na região ali do município de Atará do Norte, no Diceio do Vale do Javari, que a gente consegue levar atendimentos à população disso. Falando de exame, estou falando de consulta e estou falando de cirurgia. A nossa intenção é garantir essa resolutividade nos territórios. Então, é SAMU indígena, programa Agora Tem Especialista, são os mutirões que nós estamos realizando envolvendo os hospitais universitários, é uma política de telesaúde que garante também o atendimento por especialista a partir da relação nossa com a Secretaria de Saúde Digital do Ministério da Saúde, envolvendo as universidades. São iniciativas, conectividade, colocamos mais de 700 pontos de conectividade nas unidades de saúde indígena do Brasil. Incluímos a saúde indígena pela primeira vez na história no plano de aceleração do crescimento. É a primeira vez que nós estamos tendo unidade de saúde indígena construída com recursos do plano de aceleração do crescimento, sistema de abastecimento de água construídos também com recursos do PAC. Então, são muitas inovações, são muitas ideias, né, que nós estamos fazendo a partir de uma integração envolvendo outros ministérios, outras agências do governo federal. E é importante essa divulgação para que eles, né, fiquem sabendo e consigam procurar esse atendimento com a certeza de que serão atendidos e muito bem atendidos. A nossa intenção é essa, é garantir um atendimento que consiga respeitar, inclusive, as particularidades culturais dos territórios, das comunidades, dos povos envolvidos, e a gente, evidentemente, transpor as barreiras de acesso ao SUS, e isso só se faz quando a gente consegue fazer uma integração direta com o território, com as comunidades, com o controle social da saúde indígena. Agora, baby, a gente tem mais outro intervalo rapidinho, o nosso papo tá muito bacana, né, para vocês se atualizar, claro. Então fica aí que a gente volta daqui a pouquinho. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4h na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula,
com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. Olá, estamos de volta aqui no nosso Café PT e a gente fala sobre essa ligação, né, com então a Secretaria de Saúde Indígena, que é ligada ao Ministério da Saúde, e como que vocês atuam aí com uma articulação junto com o Ministério dos Povos Indígenas? Como é que funciona essa articulação, esse contato? São muitos projetos aí em conjunto, quem sabe, né, um projeto novo para a gente divulgar aqui no nosso Café PT com exclusividade. Eu queria reforçar primeiro uma grande conquista do movimento indígena brasileiro. Eu estava no acampamento Terra Livre de 2022, quando o presidente Lula esteve no acampamento Terra Livre aqui em Brasília, né? Então, o então candidato a presidente da República fez uma pactuação com o movimento indígena brasileiro, e eu tenho um orgulho de dizer que estive no acampamento Terra Livre e tive uma oportunidade de falar para o presidente da República de que nós queríamos ajudá-lo, não somente no voto, mas ajudar a governar esse país. É o que nós estamos fazendo agora. Recebi o convite de forma muito comprometida para a gente assumir essa tarefa, e a gente tem feito uma relação especial com a FUNAI e com o próprio Ministério dos Povos Indígenas. O MPI ele tem sido fundamental. Nós retomamos inclusive o funcionamento do Conselho Nacional de Política Indigenista, o CNPI, que é a instância máxima de participação social do movimento indígena na relação com o próprio governo brasileiro, com o Estado brasileiro, e nós temos tido, evidentemente, algumas ações de parcerias. Queria destacar, inclusive, que nós estamos elaborando o primeiro programa nacional de saneamento indígena da história da República. A nossa intenção é que o PNSI, que foi construída entre a CESAI, o Ministério da Saúde, e o MPI, a nossa intenção é lançá-lo na COP30, e a nossa intenção é garantir que o PNSI ele consiga superar todos os vazios assistenciais, a gente dá conta de um passivo com relação ao acesso à água potável. Cerca de 72% dos territórios indígenas do Brasil ainda não tem acesso à água potável, e o PNSI ele será esse programa que vai estimular, vai garantir orçamento, recursos, envolvendo outras agências do governo, trazendo a cooperação internacional para perto da saúde indígena, a gente garantir que esse passivo ele seja cuidado. Lembrando que há um compromisso do governo brasileiro de universalização do acesso ao saneamento básico lá em 2033, e o PNSI, que está sendo proposto pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da CESAI e pelo MPI, ele coloca os povos indígenas nessa mesma agenda. Então, olha só, gente, daqui a pouco então tem um café marcado com o senhor depois da COP30, hein, trazendo todas as novidades aqui, o senhor traz pra gente. E a gente sabe que com o avanço de políticas públicas, com o avanço também da saúde, a gente tem mais distritais indígenas aí, né, chegando aí no poder. Como é que está essa política de fortalecimento e diálogo com os integrantes dos conselhos distritais de saúde indígena? Como é que está essa articulação? Bom, tem uma característica muito forte do nosso subsistema de saúde indígena, SAS e SUS, da PENASF, que ela é baseada na própria gestão da CESAI, dos DICEIs, mas também tem um ponto fundamental nesse tripé do subsistema, que é a participação social. O controle social que é exercido pelos conselhos locais de saúde indígena, pelos 34 conselhos distritais de saúde indígena e pelo Fórum de Presidentes, que reúne todos os 34 presidentes dos CONDIs, é algo muito importante, fundamental, imprescindível para manter essa política de pé. Através do controle social que a gente garante uma maior eficiência nos serviços ofertados nos territórios, porque é com monitoramento, com avaliação e com planejamento que a gente assegura que a política de saúde indígena ela consiga evoluir cada vez mais. Então, eu queria reforçar o papel do controle social e da participação social nos territórios, na relação com os DICEIs, com os nossos polos, né, aqui o nosso nível central da CESAI, e a gente, evidentemente, tem fortalecido, porque também no governo anterior foi uma instância que foi desaparelhada, ela deixou de se reunir, e quando nós assumimos aqui o governo, uma das primeiras medidas que nós adotamos foi exatamente fortalecer as instâncias de controle social da saúde indígena. Secretário, muito obrigada pela sua participação, mas antes da gente encerrar, queria que o senhor deixasse uma mensagem. A novidade a gente já conseguiu, né? Mas enfim, que o senhor finalizasse aí trazendo alguma mensagem, alguma informação, alguma notícia para o pessoal de casa que está acompanhando a gente nessa grande audiência aqui do nosso Café PT. Bom, primeiro para pedir aí para os companheiros, todo mundo que está acompanhando aí
esse programa, poder seguir as redes sociais da Secretaria de Saúde Indígena, a CESAL. Eu acho que isso é muito importante, até para a gente conseguir levar as informações de todo o legado, as conquistas e realizações que estão fazendo na saúde indígena, porque é um tema muito frágil, que muitas vezes eles aparecem nas redes de massa de uma forma muito negativa, das dificuldades que nós enfrentamos, mas o que nós estamos fazendo é revolucionário, é reconstruindo uma política, talvez a principal política pública, que ela está sendo implementada 24 horas por dia dentro de um território indígena. É o fortalecimento do Mais Médico, que já levou mais de 700 profissionais para dentro dos territórios, é o centro de referência, é salvar o povo Yanomami do genocídio que estava em curso, é o primeiro SAMU indígena, agora tem especialista na saúde indígena, é o PAC. Então tem muita coisa acontecendo e que vale muito a pena a sociedade brasileira acompanhar todo esse legado e todas essas entregas na saúde indígena do Brasil. Perfeito, muito obrigada. Esse foi o nosso Café PT de hoje com o secretário, então, da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Muito obrigada pela sua participação. Eu te espero numa próxima aqui. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Então, essa foi mais uma edição do nosso Café PT. Continue nos acompanhando pelo canal do nosso YouTube, PT Brasil, pelas redes sociais e também pela Rádio PT. A gente vai ficando por aqui, mas eu te espero no nosso próximo programa. Até já!